Pare você aí agora. Pare, sim. Pare de ficar pensando em tirar a sua própria vida. Você que perdeu a fama, você que perdeu o sucesso que você já teve no âmbito profissional, empresarial, sabe? Você já foi uma pessoa famosa e agora você está aí, esquecido, humilhado, rejeitado por tudo e por todos, mas não por Deus. Deus manda que eu lhe diga, pare de pensar que a morte é a saída. Você não vai tentar contra a sua vida. Você vai agora tomar uma decisão de buscar a Deus, o Deus de Betel, o Deus que faz você sair do inferno, da humilhação, das perdas, do fracasso que você está sofrendo e começar a viver um pedacinho do céu aqui na terra. Aí você diz, mas bispo, eu já não sou mais jovem, eu já sou uma pessoa já de idade, já passei dos 50, dos 60 anos. Excelente. Quanto mais difícil, melhor para Deus. Ele é especialista. Ouça, Deus é especialista em casos difíceis, impossíveis. Para Ele nada, meu amigo, é impossível. O voto de Betel é para você que quer sair desse inferno que você está vivendo. E eu vou provar agora para você que há saída para essa situação que você está vivenciando dentro da sua própria casa, na sua empresa, na sua vida pessoal. Preste atenção. A consagração é como uma porta. Marca a passagem para uma vida ainda mais abençoada ou o começo de uma nova jornada. Jacó estava perdido, sem direção e sozinho. Fez voto com Deus de fidelidade e iniciou ali uma nova jornada. Se você, como Jacó, firmou um compromisso de fidelidade com Deus, domingo, dia 6 de junho, haverá a consagração dos dizimistas com o azeite consagrado em Betel e enviado para o Templo de Salomão. Todos os que estiverem nesse dia receberão a unção no alto da cabeça, para que recebam do Espírito Santo ideias, visão, foco e sabedoria em tudo o que fizerem. Ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Mais de 6 mil famílias estão despejadas durante a pandemia no Brasil. Além de faltar o leite, ainda ter essa ordem de despejo, né, com os aluguel atrasado, aquilo para mim foi uma tortura. Meu nome é Severino Rodrigues de Souza, sou empresário no ramo da marcenaria e antes de ser dizimista, novo, né, com aquele sonho de crescer, de me casar, de poder dar uma vida boa para minha família. Tinha um compromisso, justamente nesse compromisso de formar aliança de casar foi que eu fiquei desempregado, né, e passei uma vida bem apertada, né, e a gente casou, eu tive uma filha, né, e teve um momento difícil meu, foi quando faltou o leite para ela, né. E muitas vezes, né, a gente ficava apertado em casa, não tinha uma mistura, eu pagava aluguel e estava com mais de 2, quase 3 aluguel atrasado e recebi uma ligação, né, e era o advogado falando para mim, falou, Severino, você se vira, porque senão a gente vai entrar com ordem de despejo e vai jogar todos os seus móveis, tirar todos os seus móveis e jogar na calçada, né. E eu fiquei, nossa, como a gente gosta das coisas tudo certinha, né? Sempre gostei das minhas coisas certas, aquilo para mim foi uma tortura, né? Porque além de faltar o leite, a gente passar uma vida apertada e ainda ter essa ordem de despejo, né? Com os aluguel atrasado, aí aquilo mexeu comigo demais, eu sofri demais, né? Aí eu falei, eu vou tentar, vou fazer algo para mudar isso aí. Aí comecei a trabalhar no ramo da marcenaria, né, para ver se melhorava, mas as coisas estavam muito amarradas, sabe, não ia, a gente lutava, perseverava, tinha responsabilidade, fazia as coisas certinha, mas não acontecia. Foi quando uma pessoa, o Luiz, um colega meu, que eu lembro até hoje o nome dele, que me evangelizou.
Aí falou que era da Igreja Universal, falou sobre o dízimo, né? Aí eu falei, me chamou para ir na igreja, eu falei, não, eu vou lá com você. Vou porque eu preciso mudar, preciso sair dessa situação, preciso fazer alguma coisa. Aí fui, aí lá ouvindo o pastor falando, justamente o que ele falou sobre o dízimo, a fidelidade para Deus abençoar. Eu falei, olha, isso é uma solução para a minha vida. Aí eu vim perceber que realmente é uma aliança e aquele que não devolve o dízimo está roubando a Deus, né? Porque isso aí é bíblico, entendeu? E foi aí que eu meditei e vi que realmente as portas não se abriam, as coisas não aconteciam, porque a gente estava roubando a Deus no dízimo, né? Aí foi daí que eu tomei uma atitude de ser fiel, de devolver mesmo um pouquinho. Aquilo que passasse na minha mão, eu ia fazer igual eu vi o pastor da Igreja Universal falando, né? E vamos ver se isso é verdade mesmo, né? Era R$10, era um pouquinho que passava nas minhas mãos, mas ali eu era fiel. E ali Deus foi dando direção, e não foi de um dia para o outro, foi passo a passo. Eu consertava a cadeira, eu pendurava a porta, dali já começou a aparecer um armário para mim fazer, aí o valor já era mais, aí já comecei a fazer cozinha, fazer ambientes, e foi crescendo o negócio. Então hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado. Você vê que a gente nessa pandemia andou na contramão, Deus enviou muitos clientes, as vendas dobrou praticamente. E hoje a gente já tem arquiteto, a gente faz todos os ambientes. Você vê, eu não tenho estudo, mas entro em apartamentos aí grandes aí para imobiliar, junto com arquiteto, com projeto, sem ter estudo. A direção que Deus deu para a gente. E graças a Deus, o ano passado a gente vendeu muito, e esse ano não está sendo diferente. Esse ano, em menos de uma semana, a gente fechou 60 mil em serviço. E para quem não tinha leite para dar para a filha, a gente come bem, graças a Deus, mora bem. A gente mora numa área aí de mais de 400 metros construídos. A gente não paga aluguel da casa que a gente mora, a gente não paga aluguel onde a gente trabalha. E graças a Deus a gente vê a mão de Deus aí agindo na vida da gente, né? A gente prosperando, a esposa precisa de alguma coisa, a gente vai lá e compra. Ajudei meu filho a comprar um carro, hoje meu filho tem carro, a gente tem carro de passeio, a gente tem carro para trabalhar. E graças a Deus a gente tem uma família abençoada. Eu tenho uma filha, eu tenho um casal, eu tenho um filho e uma filha, que é uma benção os dois. Eu tenho uma esposa maravilhosa, uma família que é uma benção, a gente dá risada, brinca. E meu filho, isso é um exemplo para meu filho também, que ele fala em casar, tudo, porque ele vê uma felicidade dentro de casa, vê o pai e a mãe tudo bem, felizes. Então é benção de Deus. E o principal de tudo, né? É Deus na vida da gente, é o Espírito Santo, porque tudo isso aí é material, né? E o principal é a nossa salvação, a nossa comunhão com Ele. Ele nos dá direção todo dia, nos ampara. E você vê, diante dessa situação, Ele tem prosperado, tem abençoado, tem guardado nossa vida. Então hoje eu durmo em paz, estou em paz em casa, tenho segurança. Isso não tem preço, não tem valor. Então isso está acima de todos os bens que Ele me deu. É essa paz que a gente tem que ter, porque o dinheiro, casa, nada vai preencher isso que Ele preenche na gente. Então isso está acima de tudo. O Severino, na tentativa de resolver os seus problemas financeiros e prosperar, ganhar um pouquinho mais, ter um pouquinho de qualidade de vida, desfrutar um pouco da família, ele mudou de profissão, mudou de lugar, ele fez de tudo um pouco, como você, né? Você tem mudado, tem feito de tudo um pouco, mas quanto mais você muda ou tenta resolver os problemas, mais você afunda. Por quê? A vida apertada, humilhada que o Severino vivia é porque ele não tinha a Deus em primeiro lugar. Faltava a Deus na vida dele. Por isso faltava até o leite para a filha, né? Ele não conseguia nada em sua vida, tudo amarrado, até que ele fez o voto de Betel. O voto de ter a Deus como seu Senhor, o dono da sua vida. E ele passou a dizimar, mesmo na dificuldade. E hoje, mesmo sem formação universitária, acadêmica, ele está prosperando, arrebentando. Você está vendo? É isso que Deus quer fazer com você, meu amigo.
O voto de Betel é para todo mundo. É para o pobre, é para o rico, é para o bom, é para o mal. É para todos que querem ter a Deus em primeiro lugar. Veja a promessa dele. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Salmo 111, versículo 7. Tudo que Deus faz é bom. É Deus que está dizendo, eu quero te dar uma boa moradia, uma família unida, eu quero te dar uma boa empresa, eu quero te dar prosperidade. Mas para isso você tem que fazer a escolha de honrá-lo, de empenhar a sua palavra para que ele esteja em primeiro lugar. Domingo agora eu vou lhe ungir com este óleo, que foi enviado lá de Betel, Israel, pelo pastor Gustavo, que consagrou este óleo lá no mesmo lugar que Jacó fez o voto, empenhou a sua palavra de honrar, servir a Deus em primeiro lugar. É com este óleo que eu vou ungir o alto da sua cabeça para você receber a mesma sabedoria, a mesma direção e a mesma proteção que Jacó recebeu. Cansada, parecia que eu estava em cima de uma esteira. Quanto mais eu corria, mais cansada eu ficava. Meu nome é Ana Paula e eu sou uma empresária. Minha mãe sempre me orientou para que eu estudasse, até porque minhas irmãs são todas formadas, mas eu acabei não indo para esse lado, né? Eu, muito nova, eu já queria ter minhas coisas. Então eu comecei a trabalhar, só que aonde eu trabalhava, os horários eram muito puxados. E no final do mês, muitas das vezes, minha mãe que tinha que pagar as minhas contas. Porque eu também gastava muito, eu gastava mais do que eu ganhava e eu não via a cor do meu dinheiro. Então isso gerava brigas dentro de casa, né, com a minha mãe, porque meus pais eram separados, minha mãe ficou com 3 filhas para criar, né, muito jovem. E eu, de vez de ajudar em casa, né, pelo contrário, que eu ganhava, eu gastava demais. E às vezes, para não sujar o meu nome, a minha mãe acabava arcando com os meus gastos. Cansada, parecia que eu estava em cima de uma esteira. Quanto mais eu corria, mais cansada eu ficava. Então, eu conheci a igreja através da minha mãe. A minha mãe já ia, né? Eu vi uma grande mudança na vida da minha mãe, porque minha mãe era uma pilha de nervo, mas eu não gostava da igreja. Então, eu não queria, porque tinha muita fofoca, boato, falando mal sobre a igreja, então eu não gostava, eu tinha vergonha de falar que a minha mãe era da Igreja Universal. Até que uma situação que me deixou muito chateada, me deixou mal, né, fez com que eu aceitasse o convite dela de vir até a igreja. Chegando aqui, eu comecei a dar ouvido, né, tudo que era falado, tudo que era pregado. E aí foi quando tudo começou a mudar, né? Eu entendi, né, que sobre a fidelidade com Deus. A fidelidade com Deus em todos os sentidos. Com a sua respeito, temor, sabe? Você levar Deus a sério mesmo. E aí eu comecei a pôr em prática e fazer exatamente o que eu estava aprendendo. Sempre foi pregado muito claro. Não é um compromisso com o homem. Não é a igreja que prega, não, é a palavra de Deus. E aí, o meu primeiro dízimo, que eu resolvi realmente ser fiel, quando eu cheguei na empresa me deram férias. E aí, conforme me deram férias, veio um valor muito mais alto do que aquilo que eu tinha na cabeça de devolver. Então, um valor muito maior. Aí eu falei, poxa, e agora? Vou dar tudo isso na igreja? Como foi pregado, não é o homem. Não é instituição, você fez com Deus. E aí eu resolvi ser fiel. E aquele meu primeiro dízimo, eu de férias, uma outra pessoa descobriu meu telefone, me ligou. E dali eu já comecei a ganhar o dobro, já mudei de empresa para ganhar o dobro. E de lá para cá eu tenho sido fiel, né, colocado sim, Deus em primeiro lugar. Né? Deixar de ter as minhas vontades, deixar de fazer se for preciso o que for. Mas colocar Deus em primeiro lugar. Eu entendi que Deus era a minha prioridade. Tinha que ser a minha prioridade, porque eu tendo Ele em primeiro lugar, eu tenho tudo. E aí eu comecei a praticar, né? Comecei a tirar ali das primícias mesmo, e tudo começou a mudar. Então eu de funcionária comecei a trabalhar, ter o meu próprio negócio, começamos a prosperar,
prosperar e sempre sendo fiel, procurando dar o meu melhor. E hoje eu tenho uma vida próspera, né? Hoje eu já não dependo mais da minha mãe, né? Hoje eu sou casada, eu e meu esposo ele também, junto comigo, somos fiéis. E só tenho prosperado, tenho visto realmente a grandeza de Deus na minha vida. Eu tenho várias empresas de vários segmentos. Então, assim, não me falta nada. Viajei para vários lugares no mundo, lugares que eu nunca imaginei, sabe? Que eu nunca pensei que um dia eu ia pisar, principalmente em Israel. Eu nunca pensei que eu ia pisar lá e pisei. E assim, Deus tem me colocado entre os grandes, sabe? E eu sei que tudo isso não é pela minha capacidade, não é pela minha força física, mas tudo isso vem do alto. Eu tenho paz, porque eu sei que no final Ele vai me dar vitória. E nesses anos todos, Ele tem me dado vitória em tudo, porque eu tenho priorizado Ele na minha vida. Ele é tudo para mim. Até quando você vai continuar trabalhando para os outros? A exemplo da Ana Paula, que trabalhava, se esforçava, honesta, dedicada, mas tudo que chegava nas mãos dela desaparecia. O dinheiro não rendia e ela ficava endividada e a mãe tinha que ajudá-la. Ela era envergonhada, frustrada, mas hoje bem-sucedida, casada, realizada, porque ela fez o voto de Betel. Ela fez o voto de ter a Deus como o Senhor da sua vida. Deus começou a lhe dar ideias, a ela, o seu esposo, estão prosperando mesmo em meio à pandemia. Nós vamos lhe ungir com o óleo de Betel. Domingo agora, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Quanto que eu cobro? A sua sinceridade. Se você fizer o voto, empenhar a sua palavra a Deus, de honrá-lo em primeiro lugar, eu vou lhe consagrar com este óleo que veio lá de Israel, de Betel, para que você viva um pedacinho do céu aqui, ó, nesta terra. Todos sabemos que a saúde no Brasil vai de mal a pior. Principalmente porque somou-se ao quadro que já estava ruim, uma pandemia inesperada. Mas esse problema vem de longa data. Sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! Na Santa Casa de Campo Grande, o maior hospital do estado, cirurgias foram suspensas, porque 3 salas do centro cirúrgico estão hoje ocupadas com pacientes graves em leitos improvisados de UTI. A gente não é nada, nós somos tratados como lixo. O ser humano hoje no Brasil é lixo. A emergência passou a madrugada com este aviso na porta. Atendimento restrito devido à superlotação. Segundo a administração, eram 164 pacientes para 64 leitos. Ano após ano, a saúde vem sendo negligenciada no Brasil. Tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Mas não é apenas pela negligência. O setor da saúde é apontado como um dos principais alvos de roubo entre os políticos no Brasil. Anualmente são mais de 14 bilhões em prejuízo na saúde devido às fraudes. No Brasil, o orçamento destinado à saúde, público e privado, corresponde a 9% do PIB, ou seja, 630 bilhões. Portanto, por ano o país perde mais de 14 bilhões que poderia construir 1.400 hospitais de campanha com 200 leitos cada um. Ou comprar 290 mil respiradores mecânicos. Nos últimos 11 anos, foi um prejuízo de quase 160 bilhões na saúde, podendo ter passado muito disso em alguns governos. Essa é a razão de não ter uma saúde de qualidade no Brasil. É claro que esse grande problema vem de muito antes de 2010. Porém, veja um breve resumo de algumas das mais graves denúncias de desvios de verbas na saúde nos últimos 11 anos. 2011,
verba desviada da saúde do SUS daria para fazer 1.439 unidades básicas e mais 24 UPAs. 2015. Desvios da saúde no Maranhão passam de 1 bilhão, afirma a Polícia Federal. 2018. Entre 2014 e 2017, levantamento da Polícia Federal aponta desvios de mais de 48 bilhões da saúde em 4 anos no país com corrupção. 2019. Estão sendo investigados desvios de 134,2 milhões, dos quais mais de 120 milhões teriam sido destinados a agentes políticos e a campanhas eleitorais de 2010, 2014 e 2018. Esse valor teria sido desviado da saúde na Paraíba. Em 2020, somados ao investimento anual destinado à saúde, o governo federal destinou 24 bilhões apenas para despesas com a pandemia. 9 estados estão sendo investigados de desvios de verbas desse valor destinado ao enfrentamento da Covid. O valor já chega a 1 bilhão 320 milhões de reais. No Amazonas, a secretária de Estado foi presa por desvios na compra de respiradores. O governador Wilson Lima está sendo investigado e teve os bens bloqueados. Podem ter sido desviados 80 milhões apenas no Amazonas. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel foi afastado. No Pará, Helder Barbalho é outro investigado na compra de 50 milhões em respiradores. Em Santa Catarina, 33 milhões de 200 respiradores que nunca chegaram. E o dinheiro desapareceu, pois o valor foi pago antecipadamente a uma empresa fantasma. Amapá, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima também estão sendo investigados. Essas pessoas são as responsáveis pelo caos na saúde no Brasil. A mesma corrupção que vem matando há décadas quem chora de agonia por um leito de hospital, está matando agora, nesse momento tão terrível. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, corruptos, arrogantes, blasfemadores, desonradores da família, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, presunçosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Destes, afasta-te. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Meu Pai, por favor, ouça minha oração em favor desta pessoa que descobriu que está com uma doença incurável. Foi diagnosticado um tumor, uma infecção, uma bactéria, algo incurável no seu corpo. Essa dor, esse tumor, essa infecção está consumindo a vida desta pessoa. Ele já não tem disposição, forças, já não tem ânimo para nada. Esta pessoa está medicada, está se submetendo a um tratamento e não surte efeito. Esta pessoa está perdendo a esperança de um dia voltar a viver, a ter a sua vida de volta normal, como era antes, saudável. Oh Deus, agora eu peço, coloca as virtudes do teu poder nesta água.
O Senhor disse que tudo que pedíssemos em oração, crendo em teu nome, Jesus, receberíamos. Diga, meu amigo, eu creio. Esteja ele agora em casa, no hospital, no trabalho, em uma clínica, no presídio, aonde quer que ele esteja, que esta água venha arrancar, lavar, tirar essa dor, esse tumor, essa infecção, essa bactéria, seja o problema que for, que por meio desta água, os medicamentos, tratamentos, comecem a surtir efeitos positivos, como os especialistas, médicos têm esperado, pois eu declaro esta água consagrada. Beba e seja livre agora deste mal, seja curado pela fé. Participemos. Coloque a mão sobre a dor, o tumor, a infecção, faça uma pressão e diga: todo mal do meu corpo, diga: saia! Entregue-se, meu amigo, a Deus. Agradeça a Ele pelo livramento. Meu Pai, eu creio que agora, o Teu Espírito envolve o corpo desta pessoa e faz ele livre, forte. Meu Deus, que neste domingo esta pessoa receba a unção com óleo de Betel, porta do céu, lá de Israel, onde o Senhor, meu Deus, entrou em aliança, o pacto que Jacó fez com o Senhor, de andar na tua presença, te honrar em primeiro lugar. O Senhor passou a dirigi-lo, a inspirá-lo, a dar ideias e a protegê-lo, e ele foi abençoado em tudo. Que a partir desse domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, esta pessoa, quando receba a unção com óleo de Betel, seja, meu Deus, abençoado e comece a viver um pedacinho do céu aqui na terra. E todos que creem digam amém. Graças a Deus. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. 2020 também foi um ano de coisas atípicas. Alguns estudiosos afirmam que 2020 foi o ano mais quente da história recente, apesar de estudos dizerem que o homem contribui com o aquecimento. E, curiosamente, neste ano terá havido um isolamento quase em massa no mundo. 2020 teve alta elevação de temperatura terrestre. No sertão de Pernambuco, uma chuva de pedras caiu, assustando moradores e despertando a curiosidade de cientistas de todo o mundo. Alguns meteoros mais antigos do que a humanidade. Uma misteriosa corrente de poeira, denominada Godzilla, viajou 10.000 quilômetros, atravessando o oceano, vindo do Saara para as Américas. Entre março e abril de 2020, barulhos do céu ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter. Uma grande quantidade de pessoas relatou terem ouvido barulhos estranhos vindos do céu, principalmente no Brasil, Eslováquia, Estados Unidos e Argentina. Nosso planeta tem girado estranhamente mais rápido ultimamente, e pode ser até que precisemos adiantar nossos relógios. O dia mais curto até então aconteceu em 2005 e foi superado em 28 vezes em 2020. Mas em 2021, isso ficará mais acentuado, já que os dias deste ano deverão ser, em média, 0,5 milissegundo mais curto que o normal. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Quem crê nas profecias bíblicas sabe que coisas estranhas aconteceriam no fim dos tempos. O que virá ainda este ano? Não sabemos, mas devemos estar preparados para tudo. Domingo,
às 18 horas, o estudo do Apocalipse. No Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Chegue cedo. No discurso apocalíptico do Senhor Jesus, ele aludiu às epidemias e pandemias que afetarão a humanidade durante a grande tribulação. Inclusive, em Lucas, capítulo 21, o Senhor Jesus afirmou que haverá em vários lugares pestilências, pandemias, catástrofes e muita, mas muita fome. A situação será tão grave que os animais da terra, também famintos e doentes, investirão contra as pessoas e as matarão. Podemos entender também que as feras da terra que se unirão a este cavaleiro serão homens e mulheres cruéis, violentos e selvagens, como temos visto nos nossos dias, que, destituídos de toda decência humana, atacarão pessoas indefesas por pura maldade e prazer. Depois de arrancarem delas qualquer bem ou alimento para garantirem a sua própria sobrevivência. A vida humana não terá mais nenhum valor. Se nos nossos dias já está assim, imagine após o arrebatamento da igreja. Não sabemos quão perto está o seu dia de morrer ou o meu, ou o arrebatamento acontecer. Por isso, se você for tentado a duvidar, se afastar da fé, guardar mágoas, eu lhe digo, resista, meu amigo. Abençoe quem o feriu e dedique-se a buscar a Deus. Vigie, entregue tudo a Ele e confie no Senhor Jesus como seu Senhor e único e suficiente Salvador. Ele vai nos livrar da grande tribulação. E se morremos antes, iremos ao seu encontro. Os sinais são visíveis de que Jesus está voltando. E Ele não quer que você fique aqui para sofrer a grande tribulação. Por isso, busque o Espírito Santo. Aos domingos, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, estudamos a Bíblia Sagrada. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Neste domingo, estaremos ungindo o alto da sua cabeça com o óleo consagrado em Betel. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.